graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja no Brasil e na face da terra. Estou aqui mais uma vez para ministrar a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na semana passada nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje nós avançamos com a lição, conforme disse, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Maravilhosa esta lição. Nós estamos sendo alcançados e acessados em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, em Portugal, Espanha, França, Estados Unidos. E na semana passada, um irmão de Pernambuco, Recife, Pernambuco, irmão Sibeon Francisco, pediu oração para sua irmã Zilpa, que precisa de oração. Todos nós precisamos de oração e da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. E nós vamos orar agora pela irmã Zilpa, para que Deus venha abençoá-la e atender a sua necessidade. Pai querido, nós te glorificamos neste dia e sempre. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus e na ação do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, toma o Brasil nas mãos do Senhor. Meu Deus, e faça os ajustamentos necessários para que nós possamos te agradar. Apresento ao Senhor o presidente da República, Jair Bolsonaro, a equipe econômica, ministros, Congresso Nacional, Poder Judiciário e poderes civis, enfim, a totalidade das pessoas que assumem a responsabilidade de conduzir esta nação. E agora, em especial, apresentamos ao Senhor a irmã Zilpa, em Pernambuco. Em Recife, de longe, Senhor, ela pediu oração. Nós apresentamos elas ao Senhor e pedimos, meu Deus, que o Senhor, na força do Espírito Santo, possa alcançá-la, atingi-la com a unção do Senhor. Se for para a cura, cura. Se for para resolver outro problema, que o problema dela seja resolvido em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos te louvar, que nós possamos te glorificar o tempo inteiro, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos formou e o Deus que nos abençoa. E nós cremos nas promessas do Senhor. Nós te agradecemos por todos os benefícios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando a lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção, texto áureo. Você que acessou este vídeo, fique aí para você entender a ação do Espírito Santo no plano de salvação. Muito importante esta lição. Nós vamos trabalhando para levar esta mensagem a toda pessoa que tem o interesse de aprender da parte de Deus. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham a paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha aí o Espírito Santo, né, do plano de redenção. Verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Crente todo aquele que crê. Leitura bíblica em classe está na Epístola de João, capítulo 16, versículo de 7 ao versículo 13. A nossa introdução. Nós aprendemos na semana passada, na lição de número 1,
sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade e na edificação de todo aquele que crê. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, porque sem o Consolador seria impossível nós vivermos nesta terra, num quadro caótico, no mundo que vive nas vias das trevas, vivendo através de culturas tão contaminadas, que ensina o homem a pecar e adapta a sua memória ao pecado como se fosse normal. Mas o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar nessa nossa caminhada. E nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus é o amor. Ele é bom para conosco. O subtópico primeiro, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. E neste plano está envolvido as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estão envolvidos no plano de salvação da humanidade. Deus anunciou por diversas vezes a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Está assim escrito: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Esse texto relata a vinda do Senhor Jesus Cristo como príncipe da justiça, o príncipe segundo o juízo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. E relata também a seguir a abominação das nações, também do povo de Israel, e depois o castigo de Deus. E o versículo 15 se apresenta dizendo: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Foi no dia de Pentecostes, para a nova aliança. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, ou seja, se derramará a graça do Senhor sobre todo aquele que crê. E também sobre a vida daquele que ainda não crê, que está em processamento pela ação do Espírito Santo. Então, veio de fato o Espírito Santo no dia de Pentecostes para a igreja do nosso tempo, mas já havia promessa de Deus desde a antiguidade que viria o Espírito Santo, o Consolador, que está confirmado no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Assim é escrito: e eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Está se falando de Jesus Cristo. Porei sobre ele o meu Espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, quando ele veio, o Espírito Santo estava junto. O Espírito Santo estava no controle. Jesus Cristo veio, ele curou pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Ele suportou as dores pela ação e poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no controle. O Espírito Santo acompanhava todo o processamento da redenção. E assim, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos beneficiados e recebemos a salvação, porque nós cremos no Senhor. Mas não é bastante só crer, é necessário dar os créditos ao crer.
e seguir o Senhor Jesus, e observar esta palavra, e seguir a santificação em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos chegar ao Deus de toda a glória, ao Deus da eternidade. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento. Vamos ler Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Deus tudo pode. Veja a palavra dele: derramarei água sobre o sedento. Ele pode e ele faz. Aquele que está com a alma necessitada, aquele que passa por problemas emocionais, com reflexo na vida espiritual, Deus abastece a alma do que está sedento. Deus traz alegria. É necessário crer que o Senhor está no controle e que Ele acompanha todas as coisas e acompanha os nossos passos. Então Ele derrama água sobre o sedento. E sobre a terra seca derramarei o meu Espírito. Veja, sobre a terra seca, onde há necessidade. Se tem alguém necessitado, Deus derrama o Espírito dele, sim. Mas é necessário crer no Senhor Jesus. É necessário crer no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E entender a morte do Senhor. E entender para que o sacrifício. Porque não é bastante conhecer teoricamente, saber que Ele morreu e decantar o sacrifício de Cristo. Mas é preciso que reconheça o efeito do seu sacrifício. Aí se cumpre em nós. O Senhor derrama o seu Espírito sobre o sedento e sobre a terra seca, aquele que está com necessidade. Deus derrama o seu Espírito. Mas é preciso que tememos ao Senhor, porque Deus se alegra quando a pessoa busca amizade com Ele e busca intimidade através do seu Espírito. Tópico 2. A atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a obra de profeta. Vamos ler Números capítulo 12, versículo 6. E disse Deus: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Ou visão, ou em sonhos. Isso aqui ocorreu quando Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de uma mulher cuxita que Moisés tomou para ele. E Deus ouviu a conversa de Arão e de Miriam. Eu quero abrir um parênteses para dizer, para te lembrar que Deus ouve as suas palavras e também, mesmo que você não se expresse por palavra, Ele conhece os seus pensamentos. Aí o Senhor disse, conforme eu li, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Pois bem, e o Senhor continuou a falar. Disse mais: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, ser fiel ao Senhor é muito importante. Deus dá muita atenção à pessoa que é fiel. Fiel no trabalho, fiel na obra, fiel nos planejamentos de evangelização, fiel nas orações, fiel na comunicação com o Senhor. Isso agrada o coração de Deus. E Deus falou assim: olha, Miriam e Arão, boca a boca falo com ele, ou seja, falo com Moisés, e de vista, e não por figuras, ou seja, nem por sonho e nem por revelação.
E ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus chamou a atenção de Arão e também de Miriam. E Deus disse que se houver profeta, se comunica com ele por sonho ou por visão. E Deus fala mesmo com você por sonho. E também por visão. E também por outras maneiras. Deus fala ao teu espírito. O Espírito de Deus fala ao teu espírito e você entende na sua mente. Deus fala no seu ouvido. Fala no seu pensamento. Ele fala do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele domina todas as coisas. Ele é o Senhor da comunicação. E o Espírito Santo capacita pessoas para a liderança. Vamos ler Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou buzina, e os abiezritas se juntaram após ele. Era necessário Deus livrar Israel dos adversários, e Deus levantou Gideão. Gideão não se sentia capaz de livrar Israel da mão de uma oposição, de opositores fortes. Mas para Deus nada é impossível. E por fim Gideão separou simplesmente 300 homens e Deus agiu na vida dos 300 homens. E sem trabalho Gideão ganhou a batalha. Então Deus prepara pessoas para a liderança. Deus coloca o seu Espírito sobre líderes. E o exemplo de liderança forte aqui é Moisés, o próprio Moisés, que tem o Espírito Santo de Deus. E mais habilitações espirituais através do Espírito Santo. Vamos ler número 11:25. 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre quem? Sobre Moisés. E pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais profetizaram. Então Deus faz essas coisas. Isso aqui aconteceu quando o povo de Israel estava reclamando que no deserto não tinha carne. E aí Moisés se sentiu ameaçado, acuado, e falou a Deus que estava faltando alimento. E Deus disse que ia mandar carne. E Moisés disse, mas Deus, são 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e mais o povo que veio junto. Dá quase 3 milhões e 500 mil pessoas. O Senhor, porventura, vai mandar degolar ovelhas e vacas, ou ajuntar os peixes dos mares? Para Moisés era impossível, né? Mas Deus disse, olha, porventura a minha mão encurtou-se, separa o povo que eu providenciarei carne, cordonizes, para todo esse povo que está reclamando. E aí, olha, Deus, Ele usou os seus profetas, os 70 anciãos. Então, as profecias são do Espírito. O Espírito Santo de Deus tem profetizado a vinda do Senhor Jesus Cristo e tantas outras coisas do Velho Testamento. E mais, o Espírito Santo de Deus revela, está em Ezequiel capítulo 8, versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Deus estava falando a Ezequiel e mostrando para ele a abominação do povo de Israel. E Deus mostrou em revelação, através do Espírito. E mais, em milagres. Em milagres.
Coisa maravilhosa, nós estamos precisando de milagres. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria, porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Isso aqui foi quando Acabe retornou para Israel depois da seca, dos 3 anos de seca. Estava Acabe procurando Elias, e por fim Obadias encontrou-se com Acabe, aliás, com Elias, com o profeta Elias. E Elias mandou avisar, através de Obadias, que estaria naquela região. E aí Obadias temeu, disse: homem, vai lá que se eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te toma. Você é transportado para outra região, e se Acabe chegar aqui, vai dizer que eu estou mentindo e ele pode mandar me matar. Então Deus faz essas coisas. O Senhor faz coisas maravilhosas. É necessário crer que Ele faz mesmo. Mas nós precisamos otimizar nossa alma e o nosso espírito para crer nos milagres do Senhor. Também o Espírito Santo prepara pessoas com aptidões individuais e artísticas, acredita? E artísticas para determinadas obras. E faz mais para a liderança militar e política. Tudo isso aqui aconteceu no Antigo Testamento. Liderança militar, liderança política, artística. Mas acredite, eu creio que até hoje o Senhor continua capacitando pessoas, porque é necessário que tenha pessoas, que tenham pessoas capacitadas para conduzir um povo e conduzir uma nação que é do interesse de Deus. Subtópico 3, a promessa do Consolador. A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Era necessário que o Senhor subisse aos céus para o Espírito vir. E ele veio exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ou 50 dias após a morte de Jesus. Ele veio 10 dias após a ascensão do Senhor. O tempo foi curto, era necessário que fosse breve, porque a pressão era muito forte sobre os discípulos. Eles não estavam ainda capacitados, e o Senhor disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Era necessário que ele subisse aos céus e ficasse à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. A igreja precisa estar abastecida pelo Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, para que ela possa suportar as adversidades desta vida. Porque as pressões são grandes, as intempéries, os problemas de ordem espiritual, emocional, tantas coisas. E a igreja fica abastecida e ali vai buscar alimento e refúgio no Senhor, em comunicação com Jesus Cristo e com Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, pois Ele é a nossa força. Ele é quem nos alimenta e nos conduz até o último dia da nossa vida nesta terra. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo para ensinar os discípulos
e fazê-lo lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. O Espírito Santo como Consolador, subtópico 1. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. Nós estudamos isso. Um está no outro. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor. O Espírito Santo como defensor, como nosso paracleto, como nosso advogado, nosso intercessor. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso auxiliador, o nosso ajudador. Que maravilha, nós não merecemos. Tudo pela graça do Senhor. Esse vocábulo aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. E uma vez se refere a Jesus como nosso advogado. Vamos ler para comprovar João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, olha aqui, Consolador. Na lição diz que ele é o nosso Consolador. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testifica de mim. Mas o Espírito Santo veio para testificar de Jesus. Encaminhar o pecador ao Senhor. Primeiro, o Espírito Santo convence o homem. Toda pessoa que aceita Jesus, que aceita essa palavra, que segue os passos de Jesus, ele passa pelo Espírito Santo primeiro. O Espírito Santo convence e caminha para Jesus, e ele vai compreendendo o sacrifício da cruz. E vai ouvindo essa palavra, vai se aperfeiçoando, no fim se transforma em um pregador. Já pensou que maravilha? A importância do Espírito Santo no processo de salvação. E o Espírito Santo tem feito maravilhas no nosso meio. Pois bem, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, sobre Jesus Cristo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós também. O Espírito Santo está como intercessor, Jesus também. Ele é o nosso advogado. Eu costumo dizer que aquele ladrão na cruz do Calvário, o histórico dele era uma linhazinha só. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no reino de Deus. O restante era só sujeira, pecado, talvez crime, roubo, alguma coisa assim. E o Senhor perdoou. Jesus perdoa todo tipo de pecado. E tem gente que ainda fala assim, olha, só quer ser um santo, mas antes não valia nada. É porque a pessoa que fala isso, ele não entende. Ele não compreende o plano de salvação. Quando ele buscar a compreender Deus em Jesus Cristo, que foi o sacrifício da cruz, ele sabe que Deus limpa mesmo. Que quando o homem libera a sua sensibilidade com sinceridade, Deus recebe, Deus se comunica com ele. Porque Deus não está interessado em condenar ninguém. O interesse de Deus é salvar todo aquele que crê. Subtópico 2. O Espírito Santo como ensinador. O Espírito Santo é uma pessoa como Jesus, da mesma substância, a mesma natureza, mesmo quilate, mesma glória, poder e majestade. É uma pessoa como Jesus, do mesmo nível. Os três são Deus.
Razão pela qual o Senhor Jesus Cristo se refere a ele como outro Consolador. Outro. Sendo Jesus um e ele o outro, da mesma natureza e da mesma substância. João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, para sempre. Durante toda a sua vida, para sempre. Ele é fiel, não se afasta, nem se ausenta de ti. A não ser que você entristeça o Espírito Santo e permaneça entristecendo a ele. Aí o Espírito Santo se afasta. Mas se você for fiel, como nós já citamos nessa lição, que Deus falou que Moisés era fiel, o Espírito Santo permanece para sempre. O Espírito Santo é alguém com as mesmas prerrogativas de Jesus. Jesus disse que o Pai ensina, e Deus ensina, nós sabemos. O ensino era parte do ministério de Jesus. Mateus 4, 23. Mateus 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. O ministério de Jesus era ensinar, libertar a mente das pessoas e trouxesse para eles as boas novas de redenção. Porque o formato dos judeus naquela época era conforme a lei. Estava muito naquele quadrado o seu pensamento. Jesus precisava ensinar, introduzir uma palavra nova, a palavra de salvação eterna. E houve muita rejeição e perseguição, mas 12 foram separados. Um foi excluído, depois preenchido por outro discípulo. E a partir desses 12, a partir de Pentecostes, começou a multiplicação das pessoas, a receber as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor ensinava, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Jesus disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviara, em meu nome vos ensinará todas as coisas que vos lembrar, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo lembra as palavras de Jesus. Ele desperta os nossos pensamentos, as nossas emoções, para nós temer a Deus, através do sacrifício de Cristo, o Senhor. Diz também que o Espírito nos ensina a compreender as Escrituras. Veja que maravilha! A compreender as Escrituras está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Está assim escrito, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, não com sabedoria humana, não dá para nós pregarmos a palavra do Senhor simplesmente com conhecimento humano. Porque a palavra não tem nem eficiência e nem eficácia para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós anunciamos a palavra do Senhor com a sabedoria do Espírito Santo e com a força e a unção do Espírito Santo. Aí tem eficiência e também tem eficácia a nossa palavra, que nós somos apenas instrumentos. Eu vi pessoas falar para mim, olha, eu
eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu disse, você não vai entender mesmo não. Porque eu também não entendia. Era uma palavra muito distante de mim, parece que estava do outro lado do meu conhecimento. Porque a Bíblia é um livro intelectual e também um livro espiritual. Você lê apenas no aspecto intelectual e não compreende as profundezas do Espírito. É preciso que o Espírito de Deus te ensine a interpretar esta palavra. Aí você anuncia as boas novas do Senhor. E a pessoa se convence de que Cristo é o Salvador, vai entender o seu sacrifício na cruz do Calvário, a profundidade daquele sacrifício. Que não foi pouca coisa não, viu? Foi uma dor irreparável ou incomparável. O Senhor ali suportou tudo quietinho por causa de mim, por causa de você, e Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto os agressores, os que estavam maltratando o Senhor Jesus, os sacerdotes opositores, achavam que estavam fazendo um trabalho contra o Senhor Jesus Cristo para aniquilar a sua obra e os seus feitos, o Senhor Jesus Cristo olhava para a eternidade e sabia que estava derrotando, que era o inimigo das nossas almas. O homem estava muito abaixo. Vamos dizer que estivesse abaixo da linha. Ou seja, estivesse numa decrescente, num aspecto negativo de conhecimento. Precisava reconstruir tudo aquilo para entender o sacrifício de Cristo. Subtópico 3. O Espírito Santo como ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na nossa vida diária. Você pode falar assim, olha, eu ia para tal canto e pensei bem, não fui, e fiz bem. Porque se eu tivesse ido, teria acontecido algo que não seria bom para mim. Você até acha que você teve um discernimento particular, talvez pela sua esperteza ou a sua inteligência, mas você não sabe que pode ter sido o Espírito Santo de Deus que te ajudou, que te fez pensar em não ir. Eu já vi gente falar assim, se não fosse eu, teria acontecido uma tragédia. Ele trouxe tudo para ele, sabe? Desprezou o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede para que não aconteça isto ou aquilo que possa prejudicar as pessoas. Há casos que Deus permite, mas há casos que Deus livra. E Ele ajuda nas nossas fraquezas. Quem é totalmente forte aí? Quem não tem fraqueza? Quem não tem desânimo? Quem não desenvolve pensamento negativo? Mas nós, pela ação do Espírito Santo, nós combatemos isso, nós consideramos de intempéries do intelecto. E nós administramos isso e repensamos, reconstruímos, refazemos as nossas forças pela ação do Espírito Santo. Está em Romanos 8:26. 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos naquela situação de fraqueza, de abatimento, nós ficamos confusos e não sabemos direcionar os nossos pensamentos a Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos ajuda, é uma maravilha, não é? Como nós estamos bem, nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Se eu glorifico a Jesus, eu glorifico a Deus e o Espírito Santo. Se eu glorifico a Deus, glorifico a Jesus e o Espírito Santo. E se eu glorifico o Espírito Santo, eu glorifico a Jesus e a Deus, não é? Os três estão em um. Existe essa unidade extraordinária, imbatível. Por isso, a nossa salvação. É bom ressaltar que essa verdade
É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar. Logo que o Espírito Santo lembra a nós o que havemos de fazer, algumas pessoas dizem, olha, se ele lembra não precisa estudar. Eu não sei se hoje em dia acontece isso, mas se tiver um caso muito isolado, e também acha que não deve se preparar para fazer algo do Senhor, é necessário que haja preparo, leitura, conhecimento, que o Espírito ajuda. A gente precisa desenvolver o nosso intelecto, aumentar o nosso conhecimento, a escada do nosso conhecimento, para que nós possamos apresentar mais conteúdo, mais discernimento. O Espírito Santo age, não é? Senão a mente que está preparada. Quando há uma mente assim, que está naquele quadradinho, com pouco conhecimento, com dificuldade de assimilação, ele tem dificuldade de absorver a orientação do Espírito Santo de uma forma mais ampla. É claro que o Espírito Santo age no meio de uma pessoa que não estudou e leva a mensagem do Senhor. Mas aquele que estuda mais e que é temente ao Senhor igualmente ao que não estudou, tem uma possibilidade maior de propagação do Evangelho. Nós sabemos disso, isso é natural, não é acepção nem discriminação, não é. Portanto, sabemos que Ele é o nosso ajudador e Ele nos lembra das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Traz a substância para nós, nos mantém na substância certa, para que nós possamos estar o tempo inteiro alimentado pelo Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Subtópico 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Nós podemos citar João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando, o Senhor não tinha ainda assunto aos céus, mas era necessário que ele fosse para o Espírito Santo vier, para estar conosco para sempre. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando em alguns pecados ou transgressões específicas. Romanos 3, 23. Vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Jesus não está falando de pecados, está falando de pecado. Que pecado é esse que Jesus está falando? Ele está falando da incredulidade. Não crer nele, não crer no seu sacrifício. Ele está falando desse pecado. Os demais pecados, quando a pessoa crê em Jesus e que não comete esse pecado, o Senhor perdoa. Mas o Senhor está falando desse pecado, como se fosse a coluna, como se fosse o principal. Ele disse do pecado porque não crê em mim, não crê em Jesus, é uma desfeita. Então, não crê em Jesus, é porque não quer Jesus, não quer Deus, não quer o Espírito Santo. E o pior é que o mundo fica alimentando a ideia da pessoa, com vãs filosofias, e as pessoas vão, mas é necessário que entre uma palavra na unção do Espírito Santo para quebrar essa resistência. Essa resistência. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado miserável espiritual e leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tito 3,5. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Não pelas obras, mas pela misericórdia. Porque quem somos nós?
Qual é a nossa perfeição? Qual é a nossa capacidade? Qual é a nossa dimensão? Nós dependemos da misericórdia de Deus, da sua bondade. Então, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, quem estava sujo, ele lavou e perdoou os pecados, e da renovação do Espírito Santo em nós. Então você veja que maravilha, o Espírito Santo quem nos convence. Uma vez convencido, nós vamos a Jesus, Jesus trata da nossa vida. Na cruz do Calvário, Ele perdoou os nossos pecados. Tantos pecados cometemos no preâmbulo da nossa vida, quando nós não conhecemos a Jesus. E mesmo de pessoas que conhecem a Jesus, teve um momento que ele acabou falhando, e depois se reconciliando, se reatando com o Senhor, buscando intimidade com o nosso Deus, porque a misericórdia do Senhor é abundante. Subtópico 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. A justiça impecável. Veja que maravilha. João 8,46. João 8,46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ora, Jesus, santo, perfeito, e mais, Deus, santo, perfeito, quem me convence de pecado? Quem falaria de pecado para Jesus? A não ser Jesus para os judeus, para os gentios, para o povo. E se vos digo a verdade, por que não credes? As pessoas tinham dificuldade de ouvir a verdade de Cristo, porque estavam acostumados com as mentiras, com as perspicácias, com o sofrimento, com as astúcias dos governantes e sacerdotes. Então a mente daquelas pessoas não estavam preparadas, e uma mente para se preparar é um processo, depende de um tempo. Não é de uma hora para outra que isso acontece. E a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos. Ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Hebreus 7,25. Olha que maravilha. Nós não merecemos não, pois nós devemos louvá-lo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós, por nós. Jesus intercedendo por nós, o Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas, e ele ressuscitou, e o Espírito de Deus permanece conosco até o fim, durante toda a nossa existência. Jesus é o nosso advogado, e ele justifica as nossas causas. Apresentamos a ele e ele justifica e apresenta a Deus. Justificou, está justificado, ninguém mexe mais. Deus deu ao Senhor essa atribuição, essa função. Ele deu as nações para Jesus. E a quem Jesus justificar, está justificado. Subtópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Foi julgado ali na cruz do Calvário. O príncipe deste mundo é uma referência ao tal do Satanás, derrotado com a vitória de Cristo, como eu disse, na cruz do Calvário. Está em João capítulo 12, versículo 31 a 33. Versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Perdeu a autoridade. Perdeu o poder e a capacidade.
E eu, quando for levantado da terra, ou seja, na cruz do Calvário, todos atrairei a mim, pela ação do Espírito Santo. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Todos seriam atraídos a Jesus pelo sacrifício da cruz do Calvário. E Satanás perderia multidões. E o Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento é esse? São dois julgamentos. Dois julgamentos. Julgamento dos nossos pecados, pois os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Isaías 53, versículo 3, diz que ele era desprezado, ninguém dava valor a ele. Colocaram Jesus numa morte de cruz, uma morte vergonhosa, para que ninguém desse valor e houvesse dispersão e o plano de Deus fosse desfeito. Mas quem desfaz os planos de Deus? Ninguém. E ali o adversário foi derrotado. E o versículo 4 de Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Levou, tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou. Então nós estamos livres, estamos purificados dele. É só você querer buscar, é só você dar ouvido à voz do Espírito Santo que você chega a esse estágio da salvação. É preciso que nós comuniquemos isto, ou seja, a salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Satanás perdeu multidões do mundo inteiro, pois eles foram a Jesus pelo poder da sua redenção. Pois bem, esse julgamento também se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás. Está em Mateus 25, 41. Mateus 25, versículo 41. Diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Pois bem, veja que situação difícil, né? Quem seguiu o adversário, as coisas desse mundo, apartando de Jesus, está nesse grupo de pessoas. E não convém que você esteja incluído nesse grupo de pessoas. Por isso, Deus levantou a igreja para anunciar as boas novas de salvação. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo assumiu a responsabilidade das nossas falhas e das nossas transgressões. E ao mesmo tempo ao julgamento do adversário, ou seja, Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um grande sacrifício do Senhor, mas era necessário que aqueles sacrifícios ou aqueles holocaustos da antiguidade fosse substituído pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, do Cordeiro sem mancha, sem marca, sem culpa, sem mácula, do Cordeiro limpo, do Cordeiro santo. E ali derramasse o seu sangue em favor da igreja, e ali o Senhor derramou e apresentou o Pai o seu sangue, o seu sacrifício em favor de todo aquele que crê. E a conclusão, eu vou ler o que o comentarista escreveu. Diante de tudo que falamos, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Portanto, o Espírito Santo faz parte do processo da salvação e atua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Fiquem com Deus.